boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, mais uma disciplina que será Legislação Agrária e Ambiental. Então, estamos aí com o terceiro ano do ensino médio, curso técnico profissional em agronegócio, e a disciplina que vamos trabalhar hoje é Legislação Agrária e Ambiental. E os temas são o direito agrário, as origens, a denominação e a definição. Vamos lá? Então, o que a gente vai ter nessa aula, gente? A gente vai compreender a origem do direito agrário, né? Por que a gente tem que trabalhar com esse tema, porque a gente tem que saber de direito agrário, como é que surgiu o direito agrário, conhecer a nomenclatura do direito agrário e entender a definição, né? Por que é que vocês precisam saber sobre isso, certo? Então, essa é a temática que a gente vai trabalhar hoje juntos. E vamos lá. Então, essa é a aula 1 de uma sequência de 4 aulas de direito agrário. E essa a gente vai falar sobre as origens, denominação e definição. Nas próximas, a gente vai pontuar alguns outros temas, que são as atividades agrárias, na área 2, e autonomia. Na aula 3, a justiça agrária. E na aula 4, os princípios, natureza jurídica e fontes. Então, vamos lá, todo mundo animado? Para saber sobre direito agrário? Animação, animação. Vamos lá. Então, o que é esse direito agrário, né, gente? Então, o direito agrário é um ramo do direito que vai dedicar a regulamentar essas relações jurídicas da atividade agrícola e do uso da terra, né? Então, ela vai abranger algumas normas que vai disciplinar essas relações entre os proprietários rurais, as pessoas que trabalham na área rural, que são os trabalhadores agrícolas, e a sociedade como um todo, né? Então, tem que saber, o direito agrário tem o objetivo de promover esse equilíbrio nos interesses, né? Os interesses do proprietário da terra, os interesses dos trabalhadores que trabalham na área agrícola e os interesses da sociedade em geral, né? Que tem que abranger também o cunho social e essa responsabilidade social. Então, gente, ele vai zelar pela a produtividade e o respeito ao meio ambiente, né? A gente tem que pensar na área agrária como a gente tem a questão mercadológica de ter lucro, de ter produção, de produzir alimentos, mas também respeitar o meio ambiente. Então, para isso, a gente vai ter que seguir normas, respeitar legislação como um todo para trabalhar isso, tá? Vamos lá, vamos conhecer um pouco do histórico. Como é que originou o direito agrário, né? O direito agrário, gente, ele tem suas raízes nos primórdios da civilização, né? Na regulamentação das relações com as terras, desde os tempos antigos. Vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi? Já ouviram falar? A gente estuda bastante na história, né? Naqueles tempos antigos, naqueles séculos antigos, no tempo da Mesopotâmia, né? Quem já ouviu aquela expressão assim, olho por olho, dente por dente? Já ouviram essa expressão? Então, naquela época, assim, no Código de Hammurabi, por exemplo, alguém roubava alguma coisa, cortava a mão da pessoa que roubou para mostrar que aquilo foi algo errado, né? É uma lei bem antiga, então, assim... Então, o que é que acontece? Se você arrancasse o olho de alguém, arrancava o seu olho também. Então, era uma lei bem rígida, com penalidades muito severas para as pessoas que cometiam delitos, que cometiam erros, que faziam algo a alguém. Claro que hoje a gente não trabalha dessa forma no nosso direito atual, né? Que a gente respeita a condição humana,
a gente tem alguns respeitos ao direito humano, né? Aos direitos humanos. Mas, assim, quando iniciou o Código de Hammurabi, eles eram bem severas essas questões para as pessoas que cometiam delitos, né? Então, tinham também, dentro do Código de Hammurabi, algumas contribuições para o direito agrário, né? Que hoje, algumas delas, a gente utiliza, né? Como, por exemplo, naquela época do Código de Hammurabi já existia a locação de terras, de alguém que locava a terra do outro, né, para produzir alguma coisa. Hoje a gente também trabalha com isso, né, de locar, às vezes a gente vai arrendar uma terra para produzir algo. Então, desde aquela época, na Mesopotâmia, dos tempos antigos, a gente já tinha essa alocação de terras. Empréstimo de bois, né? Havia também já naquela época, Mesopotâmia, dentro do Código de Hammurabi, esse empréstimo, aluguel de animais para produção, né? Hoje a gente também tem essa prática na questão agrícola, né? E a regulamentação, né, de agricultores, assim, dos direitos e deveres na utilização da terra. Então, a gente tem isso muito bem estabelecido hoje, e que foi iniciada há muitos anos atrás no Código de Hammurabi. São práticas, muitas coisas do direito, claro que anteriormente eram leis muito mais rigorosas, mas tem muitas coisas do tempo do direito passado que a gente ainda utiliza no de hoje, só que com novas regulamentações e normas, certo? Vamos lá. Então, as normas agrárias no Código de Hammurabi tinham 65 temas específicos, né, da questão agrária. Então, como os aspectos que eu acabei citando para vocês anteriormente, né? Então, a questão da alocação de terras, do empréstimo de bois e a regulamentação da relação dos agricultores com a terra, né, para a gente respeitar, para não ter conflito, para regulamentar essa relação de quem empresta, de quem usa a terra, já existia. Então, coisas que a gente já vive até hoje, né? Algumas situações que a gente tem regulamentação no direito agrário atualmente, certo? Outra lei que a gente, antigamente também, que a gente tem é a lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas, que data do ano de 450 antes de Cristo. Então, ela tinha normas agrárias da indenização por dano à árvore. Então, já tinha uma questão de regulamentação para quem já prejudicava a natureza, né? O que é interessante, porque a gente, desde a época passada, não podia fazer o que quisesse com a terra e sair destruindo a natureza. Então, já tinha, assim, quem danificava o meio ambiente, já passavam por sanções, né? O princípio de uso capião, não sei se vocês já ouviram falar quando alguém mora muito tempo numa casa, né? Quando você está, tipo assim, o avô morava na casa, aí o filho foi morar lá por 20 anos. Não sei se vocês já ouviram falar nisso no direito relacionado à questão de casas, né? Então, quando a pessoa utiliza, né, na norma brasileira, muitos anos mora numa casa e cuidou da casa e conservou a casa, tem algumas regras do direito que alguns dessas pessoas que morou por muito tempo tenha direito à casa, mesmo que ela tenha irmãos, mesmo que tenha sido dos pais. Então, esse princípio de uso capião, que tem muito na questão de casas, também aconteceu na área agrária, né? A pessoa que utilizava a terra por um uso prolongado, continuamente, ela acabava, na prática, ocupar essa terra e ter direito à terra, né? Então, essa também é uma questão que é muito discutido hoje com relação à reforma agrária, né? Assim, é uma discussão muito grande que temos, assim, de
de empresários rurais que têm uma grande extensão de terras, às vezes que abandona terras. É uma discussão com a população, né? Os movimentos sem terra, quando ocupa a terra e produz, né? É uma questão assim muito discutida na área agrária. Se o empresário rural abandonou a terra e uma pessoa que sabe cultivar, cuidou da terra por anos, dependendo da situação jurídica, pode ter direito à posse da terra. Então, essa é uma questão, uma discussão muito grande a nível agrário, né, que a gente tem, que é uma realidade brasileira, né, essa questão, tá? Outra coisa também é a proteção ao possuidor, né? Então, havia um mecanismo de que quem tinha a posse da terra para esperar, né, evitar que a produção parasse, né? Então, para que a terra fosse destruída nesse processo de posse da terra. Então, quem cuidava da terra, quem cuidava para que a terra se desenvolvesse, tinha esse direito de posse à terra, certo? Então, essas duas leis são leis bem antigas que fizeram contribuições ao direito que temos hoje, certo? Eu gostaria que vocês copiassem esses tópicos de cada uma delas para vocês discutirem, conversarem e fazerem uma comparação com a realidade de hoje, certo? Uma delas é do Código de Hammurabi. Vocês vão copiar esse título, Código de Hammurabi, e citar esses 3 temas relacionados ao Código de Hammurabi e vão trazer para mim, na próxima aula, o que é que temos hoje na lei do direito agrário. Então, vocês vão colocar Código de Hammurabi, vocês vão colocar os tópicos locação de terras, empréstimo de bois e regulamentação de agricultores. Vocês vão citar esses 3 tópicos. Eu vou colocar Código de Hammurabi, colocar todos esses 3 tópicos. E na próxima aula eu quero saber o que vocês sabem sobre hoje em relação a esses 3 tópicos na realidade da legislação brasileira de hoje. Copiem aí para mim. Eu vou dar 2 minutos para vocês, tá bom? Para você copiar o Código de Hammurabi e esses 3 tópicos. Locação de terras, empréstimo de bois e regulamentação de agricultores. 2 minutos para vocês. A mediadora agora perguntou se seria um exemplo. Na verdade, Zaniele, não é seu nome? A mediadora? Na verdade, eu quero que eles pesquisem a contribuição desses tópicos, o que é que tem hoje no direito agrário relacionado a esses temas, né? Locação de terras, empréstimo de bois e regulamentação de agricultores. Assim, com relação ao que o direito agrário hoje tem desses tópicos, certo?
Um minuto para vocês, viu? Um minuto. Isso, dentro da lei, né? Dentro da lei, o que cita sobre isso? Não precisa ir para a legislação, mas fazer uma pesquisa, tipo, pode ser uma pesquisa básica no Google, né? O que cita, não precisa abrir a lei, entende? E aí, copiaram esses tópicos? Tudo certo? Copiaram os tópicos? Vamos para o próximo, que é também sobre as 12 tábuas. Esse também vocês vão trazer alguma informação, o que é que tem na lei hoje. Vocês vão colocar o título Lei das 12 Tábuas e vão colocar indenização por dano ambiental, uso capião e proteção ao possuidor de coisa litigiosa. Coisa litigiosa, gente, se trata de um objeto, né? No caso, quando a gente fala de agricultura, da terra, que é alvo de disputa na justiça. Isso que se trata de coisa litigiosa. Então, como essa proteção a quem possui a terra, né? Mesmo que alguém tenha ocupado a terra e plantado, né? Produzido na terra, certo? Então, você vai copiar Lei das 12 Tábuas e colocar esses 3 links. Indenização por dano ambiental, não precisa ser só árvores, ambiental, dano ambiental. Uso capião e proteção ao possuidor de coisa litigiosa. Tudo relacionado à questão agrária, certo? Ao direito agrário. Vou dar mais 2 minutos para vocês copiarem esses 3 links, tá? Esses 3 temas que foi da Lei das 12 Tábuas. Um minuto, viu? Para vocês terminarem. Terminaram? Terminaram de copiar os links? Os tópicos? Posso dar continuidade, mediadora Zaniele? Vamos lá, gente. Então, gente, eu pedi essa atividade para vocês porque, assim, a gente tem que fazer a consideração de que muitas coisas, muitas contribuições da história, né, de todas as áreas que a gente trabalha, e na área agrícola também tem suas ressalvas,
das contribuições que essa questão histórica traz, sabe? Então, vocês têm história na escola, né, ensino médio, tiveram sobre toda a educação básica, porque a história pode explicar a situação atual que vivemos. Então, a história conta. A história do direito agrário conta quais foram as contribuições dele para o que nós temos hoje, de quanto evoluímos em relação à questão agrária. Certo? Então, vamos dar continuidade. Então, qual é a relevância contemporânea que o direito agrário tem, né? Apesar dessas origens antigas, como vocês viram, nessas leis aí da Mesopotâmia, 450 a.C., o direito agrário tem uma importância nos dias atuais. Esses princípios históricos estão presentes na legislação atual. Por isso que eu quero que vocês pesquisem, que vocês vejam a importância dessas contribuições, dessas leis, para o que nós temos hoje. Especialmente, gente, na questão ambiental. Hoje, a legislação ambiental é muito mais rigorosa, muito mais do que em tempos antigos. Hoje, a gente discute uma questão global com relação às questões ambientais, né? Temos seminários anuais. Então, assim, temos parâmetros de requisitos de vários países com relação ao cuidado com o meio ambiente. Então, é uma questão global que se discute muito hoje, né? O uso capião, né, que eu acabei citando para vocês sobre o uso capião na área de casas, mas também existe o uso capião rural, né? E hoje, pela grande quantidade, pela grande demanda, né, da área de agronegócio, também tem direito agrário em relação às garantias em financiamentos agrícolas. Hoje nós temos, o agronegócio movimenta bilhões. Então, quem vai produzir, né, sabe que o custo de produção é alto. Às vezes, a pessoa que vai produzir certo tipo de cultura não tem o dinheiro suficiente para essa produção, porque sabe que o custo inicial é alto. Então, precisa desse crédito rural, né, de um financiamento do banco para garantir que ele possa produzir. E aí, hoje a gente tem, né, no direito agrário, essa garantia para o produtor rural ter o seu direito de ter um financiamento agrícola para a sua produção. Certo? Então, é uma do que a gente discute com relação a isso. Então, o que é, na verdade, o direito rural, né? O que é esse direito rural? Então, no ramo jurídico, o direito agrário, na verdade, o direito agrário, ele tem essas relações do homem com a terra, né? Então, se discute, direito agrário, direito rural, né? Mas a gente prefere mesmo que seja direito agrário, né? Porque acaba sendo uma relação muito mais ampla quando a gente trata do direito agrário, né? Não uma relação apenas com a propriedade, né? Uma relação com o proprietário, com o que está contratando o seu agricultor rural. A questão com a terra também, não é só rural, tem uma questão também trabalhista, né? Com a relação do proprietário da terra, do dono da terra, com quem está produzindo na terra, né? Com o seu trabalhador rural. Então, por isso que hoje a gente utiliza mais o nome de direito agrário, né? Por esse caráter dinâmico pela produção agrícola. Certo? Entenderam? É o direito que é rural agrário. Ai, não estou ouvindo vocês, que pena. Então, como eu acabei de falar, o termo é direito agrário, porque ele é muito mais amplo, ele é muito mais dinâmico e ele abrange outras questões além da relação com a terra. Tem outros tipos de relações que a gente vai utilizar também. Certo? Então, essa diferença, né, está, como eu acabei de citar, na relação do rural ser estático e o agrário ser dinâmico. Esses termos são usados de forma intercambiável, às vezes usa rural, agrário,
mas a gente usa mais o termo agrário. O rural, a gente especifica muito mais ao espaço físico, né? Sobre o campo, a relação da pessoa com o campo, né? Então, é uma questão mais geográfica. E o agrário acaba sendo também focar na atividade rural, não só na questão com a terra, né? Tem um caráter onde a lei pode atuar nessa questão da atividade que a gente vai utilizar e as questões como eu citei também, do produtor rural com o seu empresário rural, certo? Vamos lá. Então, esse direito agrário, ele vai regular essas relações que as pessoas têm com a terra, né? O foco é na atividade agrícola que a gente está trabalhando, a atividade agrícola que a gente está produzindo e qual é a função social, né, que essa atividade agrícola ocupa na terra. Então, há divergências dessa inclusão, né, dessa questão da pessoa com a terra na divisão entre o direito público e o direito privado, né? Vamos lá. Vamos lá praticar? Vocês estão lembrados aí do que a gente falou sobre o Código de Hammurabi? Sobre essas leis da 12 tábuas e o Código de Hammurabi? Então, vamos praticar aqui para ver se vocês copiaram direitinho e já estão safos na questão da relação desse código com o que temos hoje a nível rural. O Código de Hammurabi estabeleceu normas agrárias com 65 temas específicos, como vimos no slide passado. Então, qual desses aspectos não foi mencionado nessa aula que não está no Código de Hammurabi? Vou dar 2 minutos para vocês responderem essa questão. Desses 4 tópicos, qual deles não está relacionado com o Código de Hammurabi e a relação com a terra? 2 minutos aí para vocês me darem uma resposta e a gente poder discutir. Venda de casas. Então, responderam venda de casas. Muito bem, gente. Então, vocês já estavam atentos à questão, né? Que a gente trabalhou aqui, da questão histórica do Código de Hammurabi e a questão com a terra, né? Então, não falamos de venda de casas. Citamos até a venda de casas, mas esse não foi o objetivo, né? Citamos só para trabalhar a questão do uso capião. Então, falamos sobre empréstimo de bois, né? Falamos sobre o empréstimo de bois, que era uma prática que eles utilizavam desde tempos passados, hoje também utilizamos essa questão. Alocação de terras, né? Que temos também atualmente, trabalhamos com essa questão da alocação de terras. E a regulamentação de agricultores, né? Então, esse foi o tema que trabalhamos aí nessa parte histórica do Código de Hammurabi. Vamos recapitular o que vimos hoje? Vamos recapitular? Então, vimos sobre a origem do direito agrário, né? Então, vimos que o direito agrário iniciou há muitos anos atrás,
né, com o Código de Hammurabi e as leis das 12 tábuas. Quem de vocês aí pode me citar os 3 tópicos que vocês copiaram sobre as leis das 12 tábuas, né? Vocês copiaram aí os links, que vocês vão trazer algumas informações, né? Do que nós temos hoje. Então, por isso que a gente trabalha com direito agrário, a gente precisa saber essa questão histórica, traz as contribuições que temos hoje, certo? Então, entendemos sobre a nomenclatura do direito agrário, né? O que é direito agrário, né? Então, a gente sabe que a terra, apesar de ser uma propriedade, né? A gente defende que a gente tem que produzir, né, a terra. Então, por isso que eu citei que tem essas questões aí rurais aí com quem tem a terra e com quem produz na terra, né? São questões agrárias que a gente discute muito no panorama atual do Brasil, né? E a intenção é que o menino levantou aqui a mão, quer fazer alguma pergunta? Mediadora, Zaniele? Ah, tá. O menino... Pensei que ele tinha alguma pergunta para mim. Espero que na próxima eu consiga ouvi-lo, né? Citar, dar algum exemplo, ou a voz dele para que ele possa contribuir aqui com a aula, tá? Espero em breve ouvir a voz de todos vocês para que a gente possa discutir, certo? E a gente falou sobre a definição do direito agrário, né? E sobre a questão do direito ter essa dicotomia, né, do que é público e do que é privado, né? Porque o que é privado, né? A posse da terra, né? Eu sou dono da terra, mas tem essa questão do locatário que a gente falou, né, na questão do direito rural, que também tem contratos, né? Contrato de locação de terra, né? Que eles chamam muito do tema arrendar a terra, né? E o direito público fala das questões ambientais, né? Do que os limites ambientais que a gente tem para produzir na terra. A gente não pode produzir de qualquer jeito. A gente tem que respeitar esses limites ambientais, né? Impostas pela legislação, né? Porque a legislação brasileira é bem rígida na questão da produção com o mínimo possível de dano ao meio ambiente, quando você está produzindo alguma cultura. Então, o produtor rural, ele está trabalhando nessa questão de minimizar os danos e respeitar a legislação brasileira no que diz respeito à legislação ambiental, certo? Você sai para o intervalo 3h35 ou 3h40? Temos mais quantos? 7 ou 3 minutos? Mediadora Zaniele. Tá, temos 7 minutos. Mas a gente já está concluindo isso, né? Então, mesmo a pessoa sendo dono da terra, né? Ele tendo posse da terra, ele não pode fazer o que quer com a terra. Ele sabe que ele pode produzir, pode gerar lucro, mas ele precisa respeitar esses limites, né? E ele tem uma obrigação com a natureza e com a sociedade, que ele não pode sair por aí desmatando, destruindo a terra. Então, ele tem uma responsabilidade social, né? O que é que ele vai trazer de contribuição para a sociedade? Então, ele tem que cumprir a questão com a terra, certo? Tem aqui essa reportagem, gente, se vocês quiserem copiar o título, se quiserem dar uma lida, né? Ela vai falar sobre a evolução do direito agrário, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco de toda essa evolução do direito agrário, desde tempos passados até hoje,
Eu vou dar um minuto para vocês copiarem esse título, né? Quem tiver interesse em pesquisar, assim, que eu acho que tudo começa do interesse da gente em entender. Porque a gente só consegue atuar em algo quando a gente compreende, né? Então, assim, dentro dessa... Alguém falou alguma coisa aqui, uma pergunta? Deixa eu abrir aqui o chat para eu conseguir ouvir e ver a mensagem aqui que apareceu. Deixa eu ver. Aqui, ó, algum aluno falou aqui, ó, que em Cerro Azul, onde vocês estão, né, tem muitas áreas agrícolas, mas nem sempre as leis ambientais são respeitadas. Infelizmente, gente, as pessoas desmatam para usar a terra sem pensar na sustentabilidade. Justamente, né, uma questão que a gente até trabalhou ontem na nossa aula, nossa primeira aula ontem de gestão de agricultura, dessa questão que a gente tem uma responsabilidade social, né? A gente tem que respeitar essa questão da sustentabilidade quando a gente vai produzir. Infelizmente, existem leis ambientais no país, né, que são bem rigorosas, né? Mas o que falta bastante é a fiscalização, né? Nem todos os locais, assim, têm essa fiscalização bem demarcada, né? Então, por isso que acontece de muitos lugares, né, inclusive onde vocês estão acompanhando, né, na área rural que vocês estão atuando, que acabam muitas propriedades rurais, muitos produtores rurais não respeitando essas leis ambientais, né? Porque elas existem e é uma falta também de conscientização de como é importante que o trabalho não é só gerar lucro. Claro que é um dos objetivos, sim. Que ninguém trabalha para não ter um retorno financeiro, né? Até porque estamos falando de um mercado capitalista, né? De uma sociedade capitalista. Então, a gente trabalha, quer ter retorno, quer ter o seu ganho financeiro. Porém, temos que pensar o que a gente vai deixar para essa sociedade, né? Por isso que a gente pensa na sustentabilidade, o que a gente vai contribuir, o que a gente vai deixar para esse mundo que estamos vivendo, né? Então, assim, por isso, por muitos produtores, né, terem essa questão do desmatamento para produzir logo e não respeitar o tempo da terra, que a gente tem muitas questões ambientais hoje, né, como efeito estufa, desertificação, né, o solo já não está muito mais bem aproveitado para ser cultivado. Então, assim, toda essa questão, essa falta de cuidado com a terra e com o meio ambiente, faz com que teremos consequências sobre essas questões ambientais, tá bom? Muito bem colocado essa questão dos alunos, vocês citaram aí na área de Serra Azul. E vamos trabalhar, né? Vocês serão futuros técnicos de agronegócio e vamos trabalhar pensando na sustentabilidade, tá? Boa tarde a todos, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à segunda aula de legislação agrária e ambiental. Hoje falaremos sobre direito agrário relacionado às atividades agrárias e autonomia, né? Para o curso técnico de agronegócio terceiro ano. Vamos lá, gente. Então, na aula passada falamos um pouco sobre a definição de direito agrário, sobre o histórico, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a classificação das atividades agrárias e a autonomia que tem o direito agrário. Então, esses são os tópicos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, como foi dito, na aula 1 a gente trabalhou sobre as origens e a definição do que é o direito agrário, e nessa aula a gente vai falar sobre as atividades agrárias. E a autonomia que as atividades agrárias têm
na área de direito agrário, certo? Vamos lá, todos animados? Vamos que vamos. Então, qual é o objetivo do direito agrário, né? Ele resulta dessa ação humana, no sentido de produzir, né? Está sendo produzido que alguém está produzindo. Então, tem uma participação da natureza, né? Sem negligenciar a conservação das fontes produtivas naturais. Então, assim, é uma atividade agrária, mas tem um fator humano, né? Tem um ser humano que vai exercer essa atividade, né? Então, sem o trabalho humano, não é possível ter a atividade agrária, né? Para trabalhar na terra, para plantar, para criar o gado, para toda a atividade agrícola. Sem o trabalho humano, nada disso seria possível. Então, então não é só sobre a terra, é sobre o trabalho humano, de quem trabalha na terra, né? Isso trata também o direito agrário. E o direito agrário, gente, sabe que o grande protagonista do direito agrário é a natureza. A natureza é a menina dos olhos, né? É ela que manda no espaço, né, gente? A gente trabalha com direito agrário, a gente tem que considerar que a gente não depende só do trabalho humano, a gente precisa da natureza. A gente precisa respeitar o crescimento das plantas, né? O ciclo reprodutivo dos animais e as condições climáticas, né? Chuva, a questão do solo, a umidade. Então, tudo isso vai interferir. Apesar de ter um trabalho humano, a natureza é quem vai nos ditar qual vai ser o posicionamento do trabalho humano. Então, elas são a menina dos olhos no direito agrário, certo? Então, a gente tem que pensar também, apesar da questão produtiva, como a gente cita, a gente citou na aula passada e vai continuar citando em várias aulas, a questão da conservação das fontes naturais, sabe? Como a gente sabe que a natureza é a menina dos olhos, ela é que comanda, a gente precisa conservá-la, a gente precisa respeitar a natureza, respeitar o ciclo dela, respeitar o solo. Então, só se a gente tiver esse equilíbrio entre produção e natureza, é que a gente consegue fazer um bom trabalho relacionado ao agronegócio. Certo, gente? Então, assim, vamos classificar algumas atividades agrárias, né? Então, elas são classificadas em explorações rurais típicas, aí como vocês podem ver, né? Temos a lavoura, a pecuária, o extrativismo vegetal e animal e a hortigranjeira, né? A lavoura, que a gente trabalha muito com cultivo de grãos, né? De frutas, de verduras. A pecuária na criação de animais, dos gados, dos porcos, aves. E o extrativismo na produção, na colheita de alguns elementos da natureza, para a produção de papel, celulose, entre outros. Certo? Pinhão também, né? Bem conhecida aqui na nossa região do Paraná, né? A hortigranjeira é uma atividade assim, que a gente produz produtos in naturas, né? Que são as hortaliças, a cenoura, a batata também está relacionada a essas explorações rurais típicas. Eles chamam de típica porque o foco é a produção desses alimentos em geral, então são típicos. Eu vou estar lá para produzir o quê? Eu vou produzir esse alimento in natura. Então, eu vou produzir esse alimento in natura. Então, são chamados típicos. E temos também a exploração rural atípica, que a gente pode citar a agroindústria, né? A gente sabe, a agroindústria, ela é gerada a partir de alguma atividade relacionada à produção animal. Por exemplo, você cria o gado de leite para produzir leite. Então, o produto in natura é o leite, que é produzido diretamente da vaca. E aí, é na agroindústria que ocorre o processamento para a gente produzir os alimentos derivados do leite, que são os queijos, iogurtes e vários derivados lácteos que temos. Então, por isso que eles chamam de produção rural atípica,
Porque o produto que a gente está gerando, ele vem através de um produto in natura, que derivado da natureza, como eu dei exemplo agora do leite, né? E dentro dessa classificação das atividades agrárias, você também tem as atividades complementares da exploração rural, que não menos importante, como citamos ontem na primeira aula de gestão e agricultura, que é a questão depois da porteira, né? A questão do transporte e a comercialização dos produtos, né? Então, assim, eles não produzem nada, porém, esses dois tópicos, o transporte, a comercialização de produtos, eles são essenciais para o ciclo econômico da agroindústria, né? Do agronegócio. Então, são eles que é possível a gente ter uma atividade econômica, são eles que fazem com que chegue o produto gerado ao consumidor, né? A questão da distribuição e a comercialização, né? A distribuição, né, de transporte, como é que vai o transporte, rodovia, ferrovia, hidrovia, e quem vai comercializar, se são mercados, hotéis, padarias. Então, sem essas atividades complementares, né, relacionadas ao transporte e comercialização de produtos, não teríamos o retorno financeiro esperado no agronegócio, certo? Então, em relação à classificação da lavoura, elas podem ser classificadas em temporárias ou transitórias e permanentes e duradouras, né? As lavouras temporárias são aquelas lavouras de ciclo curto, né? Que precisam ser replantadas após cada colheita. Então, o ciclo de plantio dela vai até a colheita, que geralmente é de 6 meses a 1 ano. Então, você precisa replantar novamente para produzir esse alimento. Então, alguns exemplos que a gente pode ser citado nessa lavoura temporária e transitória são aí, como você está vendo na tela, aí, o arroz, o milho, o feijão, né? Então, são alguns alimentos aí que exigem, né, essa lavoura transitória, que seja preparado o solo para um novo plantio a cada safra desse alimento, né? Então, temos também a lavoura permanente e duradoura, que são aquelas lavouras consideradas perenes, né? Que você não precisa ter um replantio a cada ciclo, né? Nelas você pode produzir por vários anos a mesma cultura aí, como a gente pode exemplificar aí o café, o abacate, o cacau, né? Então, essas são as classificações em relação aos tipos de lavoura, né? Então, você sabe, apesar dessa permanente e duradoura, né, você não ter esse replantio, esse tipo de lavoura, ela costuma ter um investimento inicial muito alto, né? E aí, então, acaba tendo um retorno financeiro, assim, mais demorado em relação às lavouras temporárias e transitórias, que você tem que estar fazendo o replantio a cada ciclo, né? Vamos seguir. Vamos classificar também as atividades pecuárias, né? Não só a questão das lavouras agrícolas, mas também a atividade pecuária. Então, na pecuária a gente pode citar esses relacionados a porte, né? Você tem os animais de produção de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Então, de pequeno porte você temos as aves domésticas, as abelhas, né? As aves domésticas que relacionada à produção de ovos, produção de carne do frango, né? E as abelhas na apicultura, para a produção de mel e derivados, né? Então, gente, o porte é em relação ao tamanho do animal, né? São animais de pequeno porte, que são as aves e as abelhas. Os animais de médio porte são os suínos, os caprinos e os ovinos, né? Para a produção de carne, para a produção de leite, para a produção de lã. Então, são os animais de médio porte, já são animais de um tamanho maior em relação aos animais de pequeno porte, mas também não ocupa um pouco mais de espaço do que as outras atividades dos animais de pequeno porte, né? Então, temos também nessa classificação da pecuária os animais de grande porte, que são os bovinos, bubalinos, asininos, equinos,
relacionada à produção de carne, produção de leite e várias atividades pecuárias relacionadas a esses animais. Tem uma pergunta aqui que a menina fez aqui no chat. Cerro Azul em junho seria temporária ou permanente? Uma tangerina mimosa. Permanente é tipo uma laranja. Eu não sei porque essa questão da POCAN, né, a gente tem que saber exatamente quando é o tempo e as condições climáticas, né, que vai gerar esse alimento. Aí, então, é relacionada diretamente a esse POCAN, eu não sei qual é o período, né, de produção. Mas se ela for uma atividade perene, ela consegue, você tem um maior tempo do que um ano, né? Se ela for, esse POCAN for produzido, se ela for realmente perene, você consegue produzir mais do que um ano, em 2 anos. Então, você tem que saber, né, que a questão da lavoura temporária, e acredito que assim como a laranja também está relacionado a essa questão perene, de você não precisar replantar, acredito que a POCAN está relacionado ao mesmo tempo, né, de replantio do que a laranja, certo? Então, se ela for realmente perene, ela tem um tempo muito maior do que um ano para poder fazer o replantio, certo? Vocês têm POCAN aí nessa região? Vocês têm produção de POCAN? Espero um dia conhecer aí a região de vocês e conhecer um pouco da produção agrícola daí. Muito legal, gente. Vamos lá. Então, sobre a autonomia do direito agrário, né? Ele vai abranger os âmbitos legislativo, científico e didático no Brasil, né? No Brasil, a gente não tem ainda uma autonomia relacionada ao direito agrário, né, estabelecido. Então, assim, é uma lacuna que a gente tem relacionado a essa questão da questão agrária em relação ao direito, né? Então, assim, a relação aos legislativos, tem algumas leis relacionadas ao Estatuto da Terra, né? Que está dentro da Constituição Federal, né? Então, assim, como não tem uma legislação agrária específica, a gente trabalha dentro dessa legislação, né? No Estatuto da Terra, que está previsto na Constituição Federal de 1988, certo? Então, assim, ela tem né, nessa Constituição, que fala da questão agrícola, ela dedica alguns capítulos relacionados à questão rural, né? Sobre a política agrícola e a questão, né, rural. A nível científico, né, que a gente pode citar, é que a gente tem que pensar no que a propriedade pode contribuir para a sociedade, né? Então, porque tudo que a gente produz na questão agrária, a gente tem que pensar no que a gente pode contribuir, né? Para pesquisa, para melhoramento, assim, sementes, meio ambiente, para melhoramento pecuário. Então, a gente tem muito esse cunho científico. No Brasil, a gente tem uma forte pesquisa científica, tem vários órgãos que trabalham com a pesquisa científica, um que a gente pode citar é a Embrapa, né? Então, a gente tem isso muito forte e a gente tem trabalhado incessantemente no agronegócio para melhorar todos os processos produtivos da produção científica. E em relação à questão didática,
é que direito agrário é uma disciplina, como vocês estão vendo, não só para vocês como técnicos, mas também na faculdade, né? Quem trabalha na área de veterinária, zootecnia, agronomia, que a gente tem que saber algumas informações sobre a legislação, né? Não podemos trabalhar na área agrária sem poder seguir a lei e o que diz a lei no país sobre a questão agrária. Não se pode trabalhar sem respeitar as leis agrárias no Brasil. Por isso, temos que todo mundo aprender sobre direito agrário, inclusive vocês, né? Que são técnicos, serão técnicos em agronegócio, certo? Então, essa autonomia jurisdicional, como a gente ainda não tem, né, na justiça agrária, a gente precisa ainda, né, seguir em relação ao direito geral do país, né, como a gente não tem. Então, essa é uma coisa que tem sido muito discutido, né, para a gente ter cada dia mais profissionais da área do direito que tenham conhecimento dessa questão agrária, para poder contribuir e a gente poder ter um direito direcionado justamente para a questão agrária, porque tem muitos juristas, né, juízes, advogados, assim, que não têm conhecimento dessa questão agrária. Então, assim, sim preciso que o país tenha pessoas especializadas na área agrária para poder a legislação ser mais direcionada para a questão agrária, tá bom? Você viu ali que eles puseram que são o maior produtor do Brasil? Eu vi aqui no chat, desculpa, acabei não olhando. Vocês são os maiores produtores de pocã do Brasil. Que delícia, que maravilha, gente. Adoro, maravilhosa. É uma das frutas preferidas minha e uma delícia, assim. Pós-almoço é uma das minhas preferidas. Então, assim, parabéns. A região muito forte na área de pocã. E é uma fruta maravilhosa que é tão bem aceita aqui como mundialmente, né? Muitos desses pocãs também devem ser exportados para vários países aí de ótima qualidade, né? Que só a gente, o Brasil, pode entregar, né? Que temos a qualidade agrária. Muito boa colocação aí da região. Muito bom saber sobre a região de vocês, sobre o que vocês trabalham. É muito importante, assim, essa contribuição que vocês dão, assim, para nós, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a autonomia legislativa e o Estatuto da Terra, né? A autonomia legislativa, ela é consolidada pela essa emenda constitucional número 10 de 1964, né? E aí, que é uma introdução ao Estatuto da Terra na Lei 4.504, como o marco regulatório só um minuto. Da questão do Estatuto da Terra, né? Então, essa lei, gente, essa lei de 64, nessa emenda constitucional, né? Ela vai garantir que tenham regras para o agronegócio e para a reforma agrária, né? Essa lei faz que tenham essas regulamentações sobre a reforma agrária, né, no território nacional. E não é direcionado para cada estado. São leis que é para todo o país, que cada estado tem que seguir, né, essa emenda, esse Estatuto da Terra, sobre essa questão da direito à posse, direito à terra e produtividade. Outra emenda constitucional também, nessa emenda constitucional, amplia a competência legislativa da União sobre o direito agrário, né? Sobre o controle sobre a legislação agrária, né? Para permitir a criação de órgãos nacionais que trabalham nessa temática do direito agrário. Um deles é o INCRA, né? E aí, esse órgão, né, que vai contribuir para
padronizar os contratos agrários, de como é feito as parcerias agrárias, os arrendamentos, as locações de terras, né? Então, essas instituições, né, que vão estar garantindo a produtividade também para quem vai investir no campo, né? Então, que essa questão dessas empresas, dessas instituições nacionais, que estão contribuindo para a reforma agrária e várias atividades aí que a gente está em discussão no país. Autonomia científica e didática, né? A autonomia didática consolidada no ensino superior, como essa disciplina, né, de direito agrário, vai sendo lecionada, né, sendo ensinada nas diversas instituições. Não só para o nível superior, como também para vocês, né, nível técnico, também está nessa autonomia didática, né? E essa autonomia didática está relacionada ao Conselho Federal, né, essa resolução aí, número 3 de 1972, do Conselho Federal de Educação, né, que impulsiona o ensino, né, desse direito agrário. Porque antes era opcional e agora é obrigatório, né? Todo mundo, todos os profissionais que trabalham na área agrária precisam ter conhecimento de direito agrário. Não é possível hoje se trabalhar com a questão agrária sem ter profissionais que sabem as questões da legislação e do direito, né? Então, vocês precisam, sim, terem esse conhecimento para poder atuar e respeitar as leis agrárias que existem no Brasil. Certo, gente? Então, assim, essa resolução também, né, ela vai garantir que as pessoas que atuam no nível jurídico, né, inclusive advogados, juristas, que são os juízes, eles possam saber, ter um conhecimento mínimo sobre algumas questões rurais, né, sobre posse, propriedade rural, algumas coisas de reforma agrária e os contratos agrários. Então, os profissionais do direito precisam terem conhecimentos básicos, porque eles legislam, eles atuam, então eles precisam ter conhecimentos dessa parte de legislação relacionada à questão agrária. A autonomia jurisdicional e os desafios, né, que a gente tem, né, nessa área agrária, né? Existem algumas propostas, assim, que anseiam pela criação de uma justiça agrária. A gente não tem ainda uma legislação tomada diretamente para a justiça agrária. Então, a gente ainda tem muito essa questão do judiciário para algumas leis relacionadas à questão dos direitos civis, né? Que é outro direito, o direito relacionado ao indivíduo e à posse. Então, assim, se espera hoje que se possa criar uma justiça agrária especificamente para trabalhar a questão agrária e não mais estar relacionada aos direitos civis, né? A gente ainda precisa evoluir muito nessa parte da justiça agrária, assim. Temos muito a evoluir para a gente ter uma lei direcionada para a gente, porque muitas das competências que a gente trabalha no direito estão relacionadas à legislação geral, né? Então, as modificações nessa emenda constitucional aí que vocês estão vendo na tela, que é a 45 de 2004, sugerem esses avanços, né? Porque só assim que a gente pode estar equiparado na questão agrária de quem entende realmente. Porque se
A legislação está relacionada a uma legislação geral, há muitos desafios que a questão agrária ainda tem que enfrentar, porque nem sempre se pode ter uma complementação, né? Então, a gente tem que ter e brigar por que tenha essa implementação efetiva dessa justiça agrária, na formação assim, desses juízes, né, que trabalham diretamente com o direito agrário, né? Então, se essa emenda, né, ela foi um marco importante, porque precisam de profissionais especializados na área de direito agrário, para eles saberem, de uma maneira mais sensível para a questão agrária, resolverem esses conflitos agrários. Então, assim, isso foi um avanço, mas ainda precisamos avançar mais, né? Precisamos ainda de ter a vara relacionada à questão agrária, vara direcionada, né? Temos vara da infância, do adolescente, vara do idoso, então temos que ter vara relacionada à questão agrária. Precisamos que a lei contemple e que a gente possa avançar mais, né? Que tenham juízes que tenham especificidade técnica da questão agrária, né? Então, isso é muito importante para a gente poder evoluir enquanto direito agrário. Mas, vamos voltar aqui? Vamos praticar um pouquinho, né? Não quero falar sozinha. Quero um pouco do retorno de vocês aí. Vamos praticar aqui um exercício, antes da gente concluir aqui as atividades, né? Tá, vamos lá. O objeto do direito agrário resulta de toda ação humana, orientada no sentido de produção, contanto com a participação ativa da natureza. De acordo, né, gente, com as classificações das atividades agrárias que a gente discutiu hoje, quais são essas lacunas do 1, 2, 3 relacionadas? Transporte e comercialização de produtos. Qual é o tipo de exploração? Agroindústria, a lavoura, a pecuária, o extrativismo vegetal, o animal e hortigranjeira. Qual seria a atividade? Vou dar 2 minutos para vocês responderem de acordo com o que discutimos sobre as explorações rurais típicas, atípicas e as complementares. Tá bom? 2 minutos para vocês antes da gente concluir. Vamos lá. Oi, vocês foram rápidos, hein? Então prestaram bem atenção na aula. Vamos então socializar, né? Vamos concluir, que vamos terminar aqui para a gente concluir a aula, né? Então, vocês responderam 3, 2, 1. Então, as explorações rurais típicas estão relacionadas à lavoura, à pecuária, extrativismo vegetal e animal e hortigranjeiro. Então, essa exploração típica é a que é a produção do alimento in natura, né, que a gente trabalhou aí, do alimento in natura a partir da produção animal e da produção vegetal, né? Muito bem. O 2, a exploração rural atípica, a agroindústria. Citamos aí o leite, os derivados do leite, né? Citamos aí a produção na agroindústria de iogurte, de leite. Tem a produção também bovina, que a gente tem os embutidos, né? A carne. Está bem. Estamos concluindo aí. 1 minuto aqui para concluir essa terceira aqui.
Atividade complementar, falamos do transporte e comercialização de produtos. Então, foi a parte de transporte e comercialização depois da porteira. Então é isso, gente. Vamos concluir a aula e obrigado a todos por mais um dia. Boa tarde a todos.